Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Hoje, na lição de número 7, o tema será a oração modelo. No último estudo, falamos sobre a oração genuína. Observamos que o propósito da ênfase de Jesus sobre o segredo, quando se trata de oração, é purificar nossas motivações. Pois uma oração que não estabelece contato genuíno com Deus é inútil. Examinaremos a oração modelo de Mateus em paralelo com Lucas capítulo 11, verso 1 ao 4, porque Lucas apresenta algo mais curto, primitivo, enquanto Mateus adapta ao uso mais congregacional. Esse aspecto de Mateus dá ênfase, podemos assim dizer, ao fato da consciência de que não podemos excluir ninguém. Veja, quando nos achegamos a Deus. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a apanhar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Lucas, capítulo 11, verso 1. Numa ocasião em que Jesus estava fora, orando, um dos seus discípulos veio quando ele terminou e disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus seguidores. Como vimos no Evangelho de Lucas, a oração do Pai Nosso nasce do desejo dos discípulos em aprender a orar. Expressa uma espécie de insuficiência que lateja no coração humano. Como escreve Abraham Heschel no tratado que escreveu sobre a oração: não nos recusamos a orar. Apenas sentimos que nossa língua está presa, que nossa mente está inerte, que nossa visão está embaçada. Segundo o comentário Esperança do Novo Testamento, a importância singular do Pai Nosso é que Jesus coloca o nome Pai como o nome originário mais próprio de Deus para seus discípulos e, por conseguinte, para a sua comunidade. Desde então, para ele, o nome Pai é o primeiro e mais próprio nome de Deus, e não Yahvé. Pai nos céus significa que estamos radicalmente impedidos de transformar o Deus Pai em o nosso paizão. A expressão Pai nos céus combina a bondade que gera confiança com a reverência mais sagrada. Qualquer intimidade grotesca e falsa fica de antemão excluída. A confiança no Pai jamais pode tornar-se uma familiaridade irreverente, pois o Pai nos céus é permanente e santo. Esse paradoxo que exige respeito e honra faz parte do todo na vida cristã. Deus está em Cristo e nós encontramos Cristo nas outras pessoas, pois no reino de Deus não se faz acepção de pessoas. D.A. Carson afirma que antes das petições vem a compreensão de que o cristão não deve orar em magnífico isolamento e deve entender que espiritualidade e isolamento exacerbado são conflituosos. Nesta compreensão, ao me dirigir ao nosso Pai, minha preocupação é com o nosso pão de cada dia, nossos pecados e nossas tentações, não somente com as minhas. Os apontamentos a seguir nos ajudarão a permanecer sinceros e inculpáveis em nossa
caminhada neste reino. Ele está nos céus. Portanto, não rompa o limite da intimidade. Venha o teu reino. Disposição à submissão imediata ao seu reino. Seja feita a tua vontade. O desejo para que a vontade de Deus se cumpra. O pão nosso de cada dia. Suprimento para as necessidades diárias. Observe o verso 12, quando ele diz: perdoa as nossas dívidas. Está ligado também ao que pode estar nos devendo. E não nos deixe cair em tentação. Nossa justiça própria é vencida pela consciência da necessidade de ajuda. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 15. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Segundo o comentário do Novo Testamento, Mateus, volume 1, por William Hendrickson, a oração é concisa e consiste em duas partes. Uma invocação, Pai nosso que estás no céu, e 6 petições. Ou em 3 partes, caso a conclusão, porque teu é o reino, seja considerada parte dela. Quanto à prioridade, em harmonia com o fato de que, segundo o Antigo e o Novo Testamento, a glória de Deus é importante acima de todas as demais coisas, as primeiras 3 petições têm referência ao nome, ao reino e à vontade do Pai. As necessidades humanas, pão, perdão dos pecados e vitória sobre o mal, assumem o segundo lugar. Vamos ver o seu alcance ou escopo. Há 6 petições na seguinte forma: petições com referência a Deus. Seu nome é a primeira petição, vemos no verso 9, a parte B. Seu reino, a segunda petição, verso 10, a parte A. Sua vontade, a terceira petição, no verso 10, a parte B. Petições com referência a nós. Nosso pão, quarta petição, verso 11. Nossas dívidas, quinta petição, verso 12. E nosso adversário, sexta petição, verso 13. Desta forma, a natureza universal ou abrangente dessas petições se depreende do fato de que elas têm referência não só à glória de Deus, as primeiras 3 petições, mas também às nossas necessidades, as últimas 3. Não só as necessidades atuais, a quarta petição, mas também a nossa necessidade com referência ao passado, quinta. E ainda a nossa necessidade futura, a sexta. Finalmente, nessa oração, o adorador leva ao trono da graça as cargas que são não somente suas, mas também de seus irmãos, nosso ou nós. Tudo está incluído nessas 6 breves petições. Não há dúvida de que esse é o padrão perfeito para as nossas orações. Temos uma súplica para evitar a tentação. Entre o pedido referente ao perdão no verso 12 e o seu esclarecimento nos versos 14 e 15, apresenta possivelmente a principal tentação enfrentada:
a amargura. Carson fala da tentação de manter um verniz de religião verdadeira, mesmo quando os pensamentos secretos estão tomados por corrupção. A amargura pode ser uma resposta pecaminosa ao sofrimento causada pela incredulidade na justiça e soberania de Deus, mesmo quando o seu propósito é oculto. A amargura é um problema interno que, se mantida, se manifesta externamente. É como uma raiz que brota e contamina muitos. Ela começa no coração, mas em algum momento se manifesta em atitudes de ressentimento. Enquanto não manifestada, é encoberta com mentira, mas em algum momento se torna pública. A primeira manifestação de ressentimento, da ira não resolvida, é o bloqueio na comunicação. Isso mesmo. Quem guarda ressentimento age como se estivesse tudo bem, mas na verdade não está. O seu ódio é encoberto com engano. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Segundo o comentário do Novo Testamento, Mateus, no volume 1, por William Hendrickson, no ensino de Cristo, a salvação repousa não nas realizações humanas, e sim e tão somente na graça e misericórdia de Deus. Isso não significa que nada mais tem a fazer os que a recebem. Eles precisam crer. Incluída nessa fé está a ardente disposição de perdoar. A não ser que os ouvintes perdoem aos homens as suas transgressões, os próprios ouvintes permanecerão sem perdão. Além disso, tanto quanto em seu poder fazê-lo, o seguidor de Jesus precisa ter como objeto de seu amor perdoador não só seus irmãos no Senhor, mas também os homens em geral. Como se depreende claramente do fato da palavra homens, ou seja, seres humanos, é definida plenamente tanto no versículo 14 como no 15. Pode-se formular a seguinte pergunta: porém, no processo de levar a efeito o perdão e a reconciliação, toda a obrigação repousa sobre a pessoa contra quem se pecou? O culpado também não tem obrigação? A resposta é: pressupõe-se que sim. É preciso que ele se arrependa, e com a mensagem desse arrependimento deve alegrar o coração daquele quem ele lesou. Porém, isso não remove a obrigação da vítima de fazer tudo quanto estiver em seu poder para abrir amplamente a porta da reconciliação. Se nesse caso não houver cooperação da outra parte, a culpa não está mais na pessoa lesada, veja, mas no infrator, aquele que originalmente infligiu o dano. Tudo isso se encaixa com os versos 1 a 18, a destruição da hipocrisia religiosa. O fato é que precisamos aprender muito a respeito da oração sincera. A maioria de nós ainda é pouco mais do que um aprendiz. Segundo o comentário do Novo Testamento Champlin, diz que dificilmente poderemos exagerar a importância da oração e, no entanto, nos vemos tão preguiçosos em sua prática. Jesus advertiu contra o abuso da oração, pois os fariseus
e outros líderes religiosos que deveriam saber melhor usavam-na como meio de glorificarem ante os homens. Jesus não condenou a adoração pública, muito pelo contrário, e nem as orações em público. Veja, mas tão somente procurou sujeitar tudo ao espírito de humildade. Ele queria libertar as orações das atitudes teatrais, tornando-as parte do santuário. Veja, quão frequentemente a igreja se transforma em um teatro, ao invés de ser um santuário. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia ainda em Mateus capítulo 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A verdade não deve ser relativizada, construída segundo interesses e aplicada levando-se em conta o prestígio ou a importância social das pessoas. Ela precisa ser vista como bússola, norte para as ações da vida e sustentáculo para qualquer construção na dimensão ética, moral ou espiritual. Daí ser imperiosa uma avaliação sobre nós mesmos para superarmos quaisquer tendências ou atitudes que reflitam hipocrisia, considerando o desafio de alcançarmos a autêntica expressão de fé, visto que fomos chamados para ser diferentes, fazer diferente e frutificar, sendo sensíveis quanto à realidade que nos cerca. A voz do divino mestre e sumo pastor, Jesus Cristo, andando com ele e sendo fiéis, veja, aos seus ensinos. A vida precisa de equilíbrio entre responsabilidade e privilégio, e tudo depende se estivermos nele e ele em nós. Precisamos vencer a hipocrisia para alcançarmos uma expressão autêntica de fé. Do grego hipocrisia, que significa separar gradualmente ou representar um papel, fingir. Na antiga Grécia, os atores de teatro, durante as apresentações, fingiam ser outras pessoas. E o que eles faziam no palco era uma hipocrisia, que significava fingimento. Essa palavra era aplicada à ação de interpretar uma peça teatral. Com o tempo, hipocrisia passou a indicar qualquer pessoa falsa ou fingida. E foi com esse sentido que entrou na linguagem portuguesa por volta do século XIV. Por fim, segundo o comentário de John MacArthur no Novo Testamento, a definição básica da oração é a comunhão com Deus. Ou seja, se a pessoa não está envolvida, há apenas a pretensão de oração. Não só ele deve estar envolvido, mas centralmente nós estamos envolvidos. A oração é a provisão de Deus, veja, é a ideia de Deus e não do homem. Não poderia haver oração se Deus não tivesse boa vontade de falar conosco. E nós não poderíamos saber orar se ele não tivesse escolhido nos instruir. O ensino de Jesus aqui é simples, em contraste com as tradições complicadas e difíceis. Na oração do Pai Nosso, aprendemos sobre redenção, autoridade, adoração, governo, submissão, provisão, perdão, proteção, libertação e segurança. Além disso, a importância de
equilíbrio em nossa relação com Deus e a importância da espiritualidade que nos aproxima, ao invés de nos afastar. Em Mateus, vemos um equilíbrio entre a proximidade e a transcendência de Deus com a intimidade familiar. Deus é Pai, mas permanece transcendente. Por isso, solenidade e reverência devem fazer parte do nosso relacionamento. Precisamos conversar sobre oração e orar, pois oramos menos do que deveríamos. Precisamos buscar a motivação correta, com valores corretos para uma vida correta diante dele. Como apontou o pastor Billy Graham, quando tinha 99 anos, dobre seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Eu finalizo perguntando: a comunhão é dádiva de Deus em seu reino. Você tem amigos de oração? Se não, por quê? Nós somos filhos de Deus, que é o nosso Pai amoroso e querido. Você compartilha com Ele as suas amarguras e tristezas? Faça isso agora, se você ainda não fez. Ao orar, você o faz com motivações corretas e valores corretos ao reino de Deus? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi Oração Modelo. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso genuíno com a palavra de Deus perto da sua casa. Faça uma visita, sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Mas toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais. Ajude-nos a divulgar mais e mais este estudo, essa lição para mais pessoas. E você pode também ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.